Olá, tudo bom com você? Enfim, chegou o mês de dezembro, um mês muito esperado pelos cristãos, porque nesse mês de dezembro nós comemoramos o nascimento de Jesus. E onde é que nós encontramos essa história narrada? Na Bíblia, no livro de Mateus, capítulo 1, do versículo 18 ao 23. E eu convido você a ler na sua versão esse texto. Vamos lá? Ora, o nascimento de Jesus se deu da seguinte maneira: estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, ela foi encontrada grávida do Espírito Santo. Então José, seu marido, sendo um homem justo, não querendo fazer dela um exemplo público, estava disposto a colocá-la em secreto. Mas enquanto pensava nessas questões, eis que um anjo do Senhor lhe apareceu em sonho, dizendo: José, filho de Davi, não temas em tomar para ti Maria, tua esposa, pois o que nela está concebido é do Espírito Santo. E ela dará à luz um filho, e chamarás o seu nome Jesus, pois ele salvará o seu povo dos seus pecados. Ora, tudo isso aconteceu para que pudesse se cumprir o que foi dito do Senhor pelo profeta, dizendo: eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele se chamará Emanuel, que sendo interpretado é Deus conosco. Que maravilha, que texto lindo. O que a gente entende, o que a gente percebe e deve realmente entender quando a gente lê esse texto é que o Senhor nos ama. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Nós precisamos entender isso, que o Senhor mandou o seu Filho, porque o homem não conseguia, com suas próprias forças, fazer a religação com o Pai. E nós precisamos entender que essa data, que é comemorada no mundo todo, se dá justamente para que nós possamos entender que Jesus é um presente de Deus para a humanidade. E Deus nos ama, por isso Ele lembrou de nós naquele momento e enviou o seu Filho para nos trazer conforto, para nos trazer alegria, para nos trazer esperança e nos trazer o ensinamento necessário para que nós pudéssemos ter uma vida na presença do Senhor. Eu sei que nós somos falhos, pecadores, mas o Senhor quer nos ensinar a cada dia. E esse é um momento muito importante para cada um de nós, para que nós possamos refletir e entender os planos de Deus para a humanidade. Como nós vemos aqui no texto: e ela dará à luz um filho, e chamarás o seu nome Jesus. Ele salvará o seu povo dos seus pecados. Ou seja, quem são esses pecadores? Quem são essas pessoas que precisam ser salvas? Eu e você, né? A humanidade. Em pecado me concebeu a minha mãe. Então nós somos fruto do pecado. Lá do Éden, quando Adão e Eva, os primeiros habitantes da terra, pecaram. A partir daí, o pecado se alastrou na humanidade. E nós precisamos nos religar, precisamos nos encontrar com o Pai. Nós precisamos nos entender e aceitar a Cristo como nosso Salvador. Porque diz no texto, no capítulo 1, no versículo 21, Ele salvará o seu povo dos seus pecados. Nós somos pecadores e precisamos entender isso. Chega final de ano, muitas das vezes a gente ajuda alguém com uma cesta básica, dá um presente, né? Ajuda financeiramente, a gente tende a ter um bom coração no final de ano, a se compadecer do próximo, a amar as pessoas. Mas será que só isso é suficiente? O Senhor quer muito mais de cada um de nós. Nós precisamos aceitar a Cristo como nosso Salvador, porque só Ele pode nos ligar ao Pai, né? Só Ele pode perdoar e salvar o seu povo. E esse foi um acontecimento muito marcante na humanidade, tanto que mudou até o calendário, né? A gente pode ver que existe antes de Cristo e depois de Cristo. Os anos começaram a se contar, né? A partir do nascimento de Jesus Cristo. E é uma referência para todos nós
Jesus, com seus ensinamentos, com seu amor, e nos ensinou também que nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Que nós possamos entender o verdadeiro sentido do Natal, que não é presente, que não é roupa nova, né? Nem bebida, nem comida, mas lembrarmos no nosso coração e guardarmos isso como uma verdade. Jesus veio ao mundo, desafiou tudo, cumpriu aquilo que o Pai encarregou ele de vir aqui à Terra e cumprir, né? Negou as suas vontades, os seus desejos, e nesse final de ano nós possamos entender o verdadeiro sentido do Natal, que nós possamos a cada dia nos aproximar mais de Cristo, o Emmanuel, Jesus, o Deus conosco, Pai da eternidade, o Príncipe da paz, que mora no nosso coração, e que nós possamos amar ao próximo. Que nessa noite possamos comemorar com nossos familiares e agradecer a Deus por mais um ano, né, que está se completando, que está se findando. Que nós possamos a cada dia procurar o nosso Salvador, que é Jesus, o Senhor. Amém.